Dia, começando mais uma reunião de pauta desta terça-feira. Hoje é 25 de janeiro, dia 26 de janeiro, e estamos aqui no reunião de pauta que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 9 horas, aqui na Causa Operária TV. Bem, antes de a gente começar a discussão do nosso programa de hoje, gostaria de lembrar os companheiros de curtir o nosso vídeo, compartilhar o link 24 horas da COTV. Você também pode, quando acabar o nosso programa, se você quiser divulgar especificamente o debate do reunião de pauta de hoje, você procura o vídeo de hoje no acervo de vídeos da Causa Operária TV e você pode aí ajudar a divulgação do nosso programa. Convido também os companheiros a contribuir financeiramente para o nosso canal. Você pode contribuir pelo chat, com super chat, super sticker, e também você pode contribuir mensalmente, tornando-se um membro do nosso canal. Bem, dado aí os recados, eu sou Isadora Dias, apresento reunião de pauta, junto com a companheira Marília Garcia. Bom dia, Marília. Bom dia, Isa. Bom dia a todo mundo que está assistindo a reunião de pauta de hoje. Um prazer estar aqui de volta no nosso programa, no seu programa de notícias de todas as manhãs, né? E aqui no dia de hoje, a gente está chamando todo mundo a se inscrever na Universidade de Férias. A gente está fazendo aí a 47ª Universidade de Férias. Já são tantas que a gente até perde aí o nome. É a 46ª. 46ª, exatamente. No dia de hoje, a gente vai ter a 7ª aula, por isso que eu me confundi. Vai ser a 7ª aula da Universidade de Férias. Ainda dá tempo de se inscrever. O companheiro Rui está fazendo uma separação muito didática dos temas, então você vai entender ainda o que está acontecendo. E você pode, de fato, ver as aulas anteriores, que estão todas gravadas aí. Você vai ter acesso a elas por cerca de 6 meses, até a próxima Universidade de Férias. Bem, você pode se inscrever na Universidade de Férias e universidademarxista.pca.org.br. Ali no site você também a plataforma onde você vai assistir às aulas. Bem, fora isso, acho que a gente pode ir para as notícias, né? É isso. Isso, mas só gostaria de destacar aí o convite à universidade. De fato, ele até confunde, né, a edição, porque são mais de 20 anos que o Partido da Causa Operária realiza a Universidade de Férias, a Universidade Marxista agora, né, nesse novo jeito pela internet, dado aí a pandemia. E, então, a Universidade de Férias, que é junto com o acampamento da juventude, é um momento de integração dos militantes e dos simpatizantes. Mas aí agora a gente tem aí apenas o curso para focar. E a gente espera aí ansiosamente pelo fim da pandemia, para que a Universidade de Férias possa retornar a ser um acampamento, uma atividade aí muito importante para a militância de esquerda. Mas dá tempo ainda dos companheiros acompanharem o curso. As aulas passadas ficam gravadas lá, então você pode ainda se inscrever, acompanhar as aulas passadas. Tem também todo o material de estudo que o partido está organizando, com traduções, criação de verbetes, tudo aí, informações importantíssimas para entender a questão do tema do stalinismo que nós estamos estudando. Bem, então, vamos para as notícias. Como de costume, aqui na reunião de pauta a gente faz aí um debate em torno da pandemia, começando aí pelo número de mortes, né, como está a situação da pandemia no Brasil. E eu gostaria, a gente vê, né, que a imprensa ela contribui aí para não informar de fato o que está acontecendo. Né? Não é à toa que deixaram aí para a imprensa passar os dados dos números, né? Porque se você procura no Google dados coronavírus, apareceu aí uma notícia de 2 dias atrás, que teve um número menor de mortes. Aí depois que eu fui ver que era a primeira notícia, deveria ser o primeiro link, né? Deveria ser o atual, né? Número de mortes nas últimas 24 horas, mas apareceu de outro dia.
E aí você tem até uma dificuldade para encontrar mesmo a situação da pandemia. Eles estão destacando aí a questão da vacina, veja quantas pessoas já foram vacinadas e tal. E de fato você não consegue achar os números de fato da situação do Brasil. Até eu tive que entrar no portal mesmo para procurar. E aí você vê, não tem um destaque, né, de quantas mortes nós temos mesmo no dia de hoje. Só um minutinho. Se você conseguir achar também, Marília, porque tá difícil, viu? A gente que Eu tá acho acostumado que mais a usar. o que a gente vê noticiado aqui é a média móvel do número de mortos, né? A gente vem falando aí que essa média móvel está mantendo os 1.000 mortos diários. Quer dizer, a gente já está nessa média há cerca de há mais de um mês, há mais de 30 dias, inclusive com o crescimento do número de mortos em todo o Brasil, principalmente aí em regiões de grande aglomeração, como o Sudeste, por exemplo, que apresenta grandes cidades, aí as maiores cidades do Brasil, e setores aí de pouquíssima capacidade aí de tratamento para a população, como o Norte, o Nordeste. Quer dizer, na verdade, se a gente for considerar os setores de aglomeração, que são setores que, apesar de ter mais gente, tem mais recursos de saúde, e os setores de menos aglomeração, que tem menos gente, mas tem menos recursos de saúde, você vai considerar que no Brasil inteiro está numa situação muito complicada. E é exatamente essa situação que a gente está vivendo. Né? Agora, inclusive, nessa questão da falta de oxigênio, não só em Manaus, mas já se cogita que no Acre vai faltar oxigênio também. Tem gente culpando o monopólio das empresas de oxigênio em relação a isso. Né? Quer dizer, sempre tem um culpado que não é o culpado de verdade. Na verdade, o culpado de verdade é o governo capitalista, quer dizer, o governo burguês que teria o poder suficiente para pressionar todas essas empresas a produzirem excedentes enormes de produção ali para responder à crise que a gente vive. Mas a gente não vê isso nem com a questão das máscaras, quer dizer, no início da pandemia a gente via até falta de máscaras, falta de álcool em gel. Imagina só com oxigênio aí, que é uma produção mais cara. De fato, a gente não vê isso acontecer. Eu acho que essa questão é importante para a gente ver que, enquanto se desenvolve a crise da pandemia e também se desenvolve a crise do governo Bolsonaro, aí, inclusive impulsionada pela direita, a gente vê aí que a imprensa burguesa vai se utilizando dessa situação para tentar minar tanto para tentar minar o próprio governo Bolsonaro e tentar aí, tomar o poder do governo. De fato, é isso que a gente vê acontecendo aí, inclusive com mais novos pedidos de impeachment e tudo mais. Mas isso é assunto para daqui a pouco. Exato. Bem, eu achei aqui, eles trocaram de destaque a notícia do número de mortes e tal, pelos dados de quantas pessoas já foram vacinadas no Brasil. Então, a gente já comenta da questão da vacinação, mas para apresentar aqui para os companheiros, nas últimas 24 horas nós tivemos um total de 631 mortes causadas pela Covid-19, totalizando então aqui no Brasil, a partir dos números oficiais, que são subnotificados, 217 mil mortes. E números de contaminados, nós temos 8.872.964 e no último dia foram confirmados novos casos, 28.364
novos casos. Uma outra notícia em relação ao número de mortes, a média o janeiro foi, pela segunda vez, o mês que teve mais morte em comparação ao mês anterior. Então, em janeiro nós já tivemos mais mortes do que em dezembro, mostrando aí que a situação da pandemia ela está agravando, né? E não melhorando, né? E, bem, acho que em questão da vacinação, né, já que agora a imprensa está destacando a questão da vacinação, acho que aqui dá para a gente fazer um debate para mostrar que como a vacinação, na verdade, é uma farsa, né? Até o momento, foram vacinadas 685 mil pessoas, apontando aí, novamente, esses dados ficaram aí na mão do consórcio de veículos de imprensa. E outros estados não apresentaram os números. Mas vejam só, no nosso diário tem uma notícia que escancara a situação da vacinação, né? Porque assim, a imprensa golpista, eles mostram os dados sem nenhuma crítica, né? De que é um número baixíssimo diante da necessidade da vacinação. E também não fazem nenhuma crítica, né? Da questão aí da eficiência da vacina, nem nada nesse tipo. Mas o nosso diário apresentou uma matéria, fez aí um estudo dos números apresentados até agora da vacinação, e se a vacinação de Dória seguir o ritmo daqui de São Paulo, o país todo só será imunizado em 2053. Vejam só, daqui vários anos. E ó, para vocês entenderem, aqui em São Paulo foi, segundo aí o vacino que está sendo apresentado aí no site oficial do estado, foram vacinadas aqui em São Paulo 148.680 pessoas, 6 mil pessoas. Bom, considerando aí que a campanha da vacinação começou no último domingo, dia 17 de janeiro, até o dia 25, 8 dias de vacinação, se você dividir aí pelos dias, foram vacinadas 18.393 pessoas. Se você pegar os números de pessoas no Brasil, né, nós estamos em 211.755.692 habitantes. Se a gente dividir aí em comparação ao número de São Paulo, serão vacinadas esses 18 mil pessoas, nós precisaremos de 11.513 dias para vacinar todo mundo. 32 anos, então. E aí a gente vê que essa questão da vacinação é pura propaganda, né? Porque se no início da campanha, que seria aí o momento de ter, assim, um número muito grande de pessoas vacinadas, a gente vê esse número, imagina daqui um mês, quando as coisas esfriarem, quando deixar de ser importante, né, a questão da vacinação, esse número de pessoas vacinadas por dia vai diminuir ainda mais. Então a gente vai precisar aí desse ritmo do governo do estado de São Paulo, mais de 50 anos para vacinar todo mundo. Mostrando que, de fato, essa questão da vacinação é apenas uma propaganda em torno do Dória e não existe, de fato, um combate à pandemia e nenhuma real preocupação do governo, tanto do Dória como dos outros governos, de vacinar todo mundo. A única preocupação agora é de reprimir o pessoal. Tanto que eu já coloco aqui para o debate uma notícia de que uma enfermeira ela foi mandada embora, foi demitida do hospital que ela trabalha, ela debochou da vacina. Mas a declaração que ela fez nas redes sociais dela é que ela tinha tomado a vacina bem, vou ler a frase dela. Tomei
por conta que eu quero viajar, não para me sentir mais segura, porque uma vacina que dá 50% de segurança, para mim, não é uma vacina. Tomei foi água. Ela faz aí uma crítica à eficiência da vacina. E parece então que agora você não pode mais criticar o governo. Para mim, isso representa um estado ditatorial, que você não pode falar nada contra o governo, você não pode aí criticar que a vacina tem apenas 50% de eficiência. Você simplesmente tem que tomar, segundo a esquerda, aí você tem que ser obrigado a tomar a vacina e não fazer nenhuma crítica. E quem fizer vai ser mandado embora. No caso da pessoa, ela estava trabalhando, então ela pode ser mandada embora, mas quem não estiver trabalhando vão fazer o quê? Vão proibir da pessoa conseguir emprego, vão prender a pessoa porque ela fez uma crítica à vacinação do Dória. Com esses dados, passo para você o debate. Exatamente. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa ter claro que, de fato, não começou o processo de vacinação no Brasil. Eu acho que a gente vê aí toda essa campanha e tudo mais, mas de fato, uma campanha de vacinação é muito diferente do que está acontecendo aqui. A gente, na verdade, vê todo um jogo de cena ali, uma falsificação dessa campanha de vacinação para, de fato, o próprio Dória ganhar os ouros políticos. A gente vê, inclusive, isso daí na própria falsificação da primeira mulher vacinada no Brasil, né? Que é aquela que o Dória tirou a foto, né? Que tinha toda a corrida para quem ia tirar a primeira foto de alguém sendo vacinado, daí o Dória tirou a foto de uma pessoa que já tinha sido vacinada no processo de testes ali da, da Coronavac. Quer dizer, na verdade, isso mostra que é uma falsificação, porque a mulher já tinha sido vacinada, não era ninguém que era um novo vacinado e tudo mais. E a gente vê aí que a situação é controlada, porque finalmente a mulher já tinha sido vacinada, tudo já era conhecida do governo, e ela finalmente passou a fazer uma série de declarações positivas e tudo mais. Você vê, quando faz uma declaração positiva, a pessoa é bem vista, bem divulgada. Quando coloca a realidade, a gente vê aí que a pessoa é inclusive demitida numa perseguição política contra a realidade, né? Quer dizer, que a vacina é uma vacina aí pior do que a da gripe, quer dizer, se fosse um pouco menos de 50%, a vacina nem era nada. Então ela é quase nada. Ela passou ali raspando na, na média, teve que pedir aí um auxílio para os professores, para dar uma subidinha na média, e dessa forma ela conseguiu ser considerada uma vacina. E no sentido oposto, a gente vê aí que, inclusive, vacinas que são consideradas como muito eficientes, como a própria Sputnik 5 da Rússia, ela ficou de fora da lista de vacinas que foram colocadas aí como urgentes para serem aprovadas pela Anvisa. Quer dizer, de um lado, a gente vê a Coronavac, que é ruim, sendo colocada como prioritária, inclusive iniciando aí o processo de vacinação, e de outra vacina que é boa, ela inclusive é aliviada aí do processo de aprovação aqui para uso no Brasil. Quer dizer, de fato a gente vê que é uma questão política e é uma questão econômica também, quer dizer, uma questão de quem vai ganhar o dinheiro com o processo de vacinação. Eles não querem dar esse dinheiro para a Rússia, que tem uma tradição aí de apoio a países anti-imperialistas, inclusive a Venezuela, ela cedeu ali uma série de vacinas para a própria Argentina aqui no Brasil, quer dizer, aqui no Brasil não, aqui na América Latina, quer dizer, isso daí já mostra que em grande medida é contrária ali à ação oficial do imperialismo norte-americano. Eu acho que essa é uma questão essencial para a gente destacar, né? E, de fato, a gente entender que
a situação é uma briga de poderes. Inclusive, aí a gente pode citar também a questão, fora a questão da vacina, né? A gente tem toda a crise econômica que se desenvolve por conta disso. E a questão do auxílio emergencial também entra na situação política como uma questão essencial. Quer dizer, o auxílio emergencial está acabando. Na verdade, ele já acabou para quem estava recebendo auxílio emergencial. E numa situação em que a gente tem mais de 50% de desemprego, essa passa a ser uma questão de primeiro plano, né? Quer dizer, se o auxílio emergencial não continuar, a tendência de fato é que haja uma grande convulsão social no Brasil, porque a população está completamente pendurada no auxílio emergencial, né? Quer dizer, se não houver, é possível que os próprios governos, sejam ele o governo Bolsonaro, ou seja o governo Dória, eles não se mantenham, né? Acho que essa é uma questão essencial para a gente discutir em seguida. Companheira. Exato, Marília. Eu só queria completar com uma questão da vacinação, que eu acabei esquecendo, que é sobre também uma notícia aí de que jovens plantonistas de um pronto-socorro do, do hospital da Universidade Federal de Uberlândia foram impedidos aí de receber a vacina contra a Covid-19. São 170 internos e 120 deles trabalham diretamente no combate aí no pronto-socorro que atende pessoas com Covid-19. Eles fizeram o cadastro no site para receber a vacina e chegando lá eles foram impedidos sem nenhuma justificativa. Pode ser que o pessoal ache aí, né, que por eles serem jovens, não são não estão no grupo de risco, então seria justificável que eles não recebessem a vacina. Mas isso é mentira, porque apesar aí deles estarem na faixa etária que não que desenvolve menos os sintomas graves da doença, eles estão em contato aí diário com as pessoas doentes. Então, mais um dado aí, mais uma notícia que mostra que essa vacinação, de fato, é uma farsa, porque nem as pessoas que seriam prioridade para receber a vacina, que são os trabalhadores da saúde, estão tendo acesso à vacinação. E se eles, não importa a idade que eles têm, eles estão aí no. São funcionários trabalhadores da saúde, então teria que ter como garantia aí essa vacina. Bem, acho que era isso. A Marília colocou, né, a questão do, do auxílio emergencial. Tem uma notícia que 196 mil pessoas que contestaram receberão o auxílio esse mês, mas assim, o que é? É uma parcela aí, um número baixíssimo do, diante a necessidade da população, né? Nós temos milhões de brasileiros colocados aí na extrema miséria. E também eu vi essa notícia e nem sabia, a gente que diariamente aí tem contato com noticiários, nem sabíamos que se você fizesse uma contestação, poderia continuar a receber mais uma parcela do auxílio emergencial. Então, mostra aí que também o governo nem tem uma preocupação de, não, se você está precisando mesmo, né? Aliás, que todo mundo que estava recebendo está precisando, mas nem informar aí que você poderia, de fato, contestar para continuar recebendo ou receber pelo menos mais uma parcela, né? Que é o que parece que vai acontecer. Mas mesmo assim, a crise está colocada, milhões de brasileiros sem emprego, sem auxílio emergencial, o número altíssimo do custo de vida, e caminha mesmo para um acirramento aí da crise. Bem, Marília, nós tínhamos outras notícias para apresentar, passo para você. Bem, eu acho que primeira questão, né, sobre essa questão do auxílio emergencial, queria falar um pouquinho sobre a briga que está tendo dentro do governo em relação a isso. A gente vê aí que o Bolsonaro declarou ontem que, em termos gerais, que seria que ele acha que seria necessário e tudo, mas que
ele se preocupava com o endividamento do governo. Na verdade, o que ele quer dizer é que ele está super pressionado aí pela direita tradicional e ele não consegue aprovar o auxílio emergencial para a população. Bem, o fato é que os jornais estão se utilizando disso para tentar falar que o próprio Bolsonaro não gostaria de aprovar o auxílio emergencial. E, inclusive, o Estadão lançou a matéria aí falando que os setores tradicionais da burguesia seriam favoráveis à aprovação do auxílio emergencial, desde que isso venha junto com uma aprovação aí de uma série de reformas tributárias, administrativas, quer dizer, reformas de ataques aos trabalhadores, que finalmente compense esse processo aí de gasto com auxílio emergencial. Quer dizer, finalmente a gente vê aí que estão se utilizando dessa questão do auxílio não para melhorar a vida da população, mas para atacar ainda mais a população. É engraçado isso daí porque a esquerda, quando foi lançado o auxílio emergencial, a esquerda falou que essa era a grande vitória da esquerda diante do governo Bolsonaro. Quer dizer, o Bolsonaro queria aprovar um auxílio emergencial de R$ 200, daí a esquerda queria aprovar um de 1.000 e poucos, daí foram lá, aprovaram de R$ 600, que não era de nenhum dos dois. Bem, eu acho que finalmente essas questões elas mostram que o auxílio emergencial não é uma vitória da esquerda, né? É uma vitória da direita, que na verdade lançou esse auxílio emergencial como uma iniciativa internacional de conter o caos social decorrente da pandemia. Quer dizer, essa iniciativa não é só do Brasil, é uma iniciativa internacional. A gente vai ver aí que a Inglaterra fez a mesma coisa, a Rússia fez a mesma coisa, os Estados Unidos fez coisas semelhantes, inclusive os Estados Unidos agora lançou um auxílio, uma série de auxílios aí para os trabalhadores para tentar conter a crise que é enorme ali no país. Então, quer dizer, de fato, essa é uma iniciativa internacional da burguesia e não uma iniciativa da esquerda. A prova disso é que o contraponto do próprio auxílio vai ser o corte de benefícios dos trabalhadores. Eu acho que essa é uma questão importante para a gente discutir. Uma outra questão importante sobre, inclusive, a crise do governo é a questão do próprio impeachment do Bolsonaro. A gente tá vendo aí toda uma campanha da burguesia em torno de Dória 2022, né? E nesse sentido também contrário ao Bolsonaro, a favor do impeachment do Bolsonaro. A gente vê aí que há uma série de contradições nesse sentido, porque o Dória ele fez uma série de erros políticos agora nos últimos tempos, além da da Coronavac ter apenas 50% de efetividade, ele cortou o IPVA, cortou o abono de PVA de deficientes, está tentando acabar com o abono de passagem de ônibus de idosos, quer dizer, uma série de brigas aí desnecessárias que está fazendo com que ele seja questionado como o principal candidato do PSDB para 2022. Mas, de qualquer jeito, ele ainda é esse candidato, ele ainda é o candidato oficial da burguesia. E no sentido oposto, o Bolsonaro ele vem sendo cada vez mais atacado, inclusive nas notícias de hoje a gente vê aí que a própria bancada religiosa, setores dessa bancada, né, romperam com o Bolsonaro e declararam que vão fazer um processo de impeachment contra o próprio Bolsonaro. Quer dizer, isso daí mostra que, de fato, o Bolsonaro está em crise, né? Inclusive, essa crise ela vem em grande medida do apoio da burguesia ao Bolsonaro, de setores da burguesia, mas, de qualquer jeito, a população, alguns setores da população que são a favor, não se deixaram levar aí pelo Dória. Bem, eu acho que essa é uma questão importante para a gente discutir. Não sei se a companheira Isa tem alguma questão sobre.
para falar sobre isso. Não, acho que destacar bem essa questão do Dória, né? Porque é um debate que nós, da Causa Pereira, estamos levantando, porque é uma. É, mostrar, né, qual é a política em torno do golpe, é enfrentar, é combater a frente ampla, né, que vai colocar aí uma política parecida com a política que nós vimos acontecer, nós estamos vendo acontecer nos Estados Unidos, né, que é colocar aí o Biden, apresentá-lo como um verdadeiro democrata, como um verdadeiro antifascista, e a partir disso, agora, né, que a burguesia, nesse momento, destacou o Trump, ele é colocado aí como o monstro, como o responsável, e a gente vê aqui também no Brasil, né? Agora, o único responsável por tudo de mal que está acontecendo é o Bolsonaro. Então, a gente vê aí até a união de setores golpistas chamando, a gente viu nesse último fim de semana, né? Teve carreatas aí pelo Fora Bolsonaro, elementos que com certeza também foram aí nas manifestações em favor do golpe, em favor do impeachment da Dilma. Então, os golpistas que foram responsáveis por colocar Bolsonaro no poder, agora eles são apresentados aí como preocupados com a democracia, preocupados aí em combater o fascismo, que seria o Bolsonaro. Mas a verdade, eles são principais responsáveis por essa política. Aqui em São Paulo, o João Dória é responsável pela morte de 50 mil pessoas. E é um quarto do número de mortes de todo o Brasil. Como que a gente pode considerar ele como um antifascista, um democrata? Se ele que também está contribuindo muito em relação aos ataques à população. Nem, se a gente for comparar, então, colocar em questão a polícia do Dória, que em 2020 matou 2 pessoas por dia, essa história aí de que o Dória ser um antifascista, ser aí totalmente o oposto ao Bolsonaro, fica claramente, claramente se mostra que não trata-se disso, né? Ele é um genocida tanto quanto o Bolsonaro. Bem, Marília, vou desejar aqui um bom dia para o pessoal que está nos acompanhando, os nossos fiéis telespectadores. Não sei se é telespectador, né, porque não é de fato uma TV, aliás, é Caldo Pereira TV, mas, bem, temos aqui a companheira Vera Araújo, Jaxil, muito obrigada, companheiro, pelo superchat. Ana Matos também está aqui, Carlos Santos, nossa companheira Silva Mirro. Quem mais? Companheira Elizabeth Novi. Gabriel Ressouza também está aqui. Dinho Ferreira acabou de mandar seu bom dia. Muito bom dia, companheiros. E tem os comentários aqui dos companheiros. A Silva Mirro comentou sobre as vacinas. Água benta das cruzadas do século XXI. E ela também comenta aqui que na Europa também está faltando vacinas. A União Europeia afirma que a AstraZeneca não está entregando a quantidade comprada. Bem, é isso. Angelina Dias acabou de avisar que também está aqui acompanhando o programa. E reforça aí o convite para os companheiros divulgarem depois o vídeo separadamente para que mais pessoas conheçam a reunião de pauta. Bem, Marília, encerramos com reforçar aí o convite para a Universidade Marxista, ou se você tiver outra notícia para acrescentar, fique à vontade, nós temos mais 5 minutinhos. Tudo bem. Bem, só antes de falar sobre a Universidade Marxista, né, eu queria colocar aqui a notícia da demagogia identitária do Biden, que ele vai trocar a imagem de um ex-presidente americano da nota do dinheiro norte-americano ali pela ativista negra Harriet Tubman. Quer dizer, ele vai ali trocar essa nota. A gente está vendo aí uma série de iniciativas identitárias do governo. Os setores identitários podem achar que isso é extremamente progressista, mas a gente tem a crítica aí de que
Isso daí é tudo uma demagogia para, na verdade, atacar os negros até o fim, né? Quer dizer, a gente não viu em nenhum momento o Biden se declarar favorável às manifestações antifascistas, antirracistas do caso George Floyd. E exatamente isso daí mostra que na questão essencial, quer dizer, que de fato faz a diferença para o povo negro, o Biden não vai fazer nada, pelo contrário. Tem até aqueles memes lá, aqueles cards, que mostram que o Biden ele vai, na verdade, atirar bombas com as cores do LGBT, mas ainda assim são bombas que vão destruir aí a Exato. população. Eu queria Bem, é comentar mais ou menos rapidinho, isso que eu Marília, queria sobre essa. comentar. Pode falar. Eu queria comentar sobre essa questão, porque de fato é muito importante a gente destacar a demagogia, porque, na verdade, enquanto o Biden troca a imagem do presidente para colocar a imagem de uma ativista negra, fazer toda uma propaganda, uma demagogia em torno disso, por trás ele está aí reeditando a lei patriótica para que ações dentro dos Estados Unidos possam também, praticadas por norte-americanos, possam também ser consideradas como ações antiterroristas, ações terroristas. Então, imagina, se eles já estão colocando que a manifestação aí da extrema-direita, que foi, na verdade, também um pouco foi uma ação, um protesto democrático, né, de invadir o Capitólio, fazer um protesto aí contra a questão das eleições, eles já estão colocando isso como um terrorismo. Imagina atear fogo em delegacias, em carros de polícia, que foi o que o movimento negro fez em protesto à morte do George Floyd. Então, essas ações do movimento negro contra a ação policial de matar os negros, pela essa nova lei do Biden, eles poderão ser encaixados aí como terroristas. Então prova-se que isso daí é só para disfarçar que na verdade eles estão fechando o regime contra os negros. Então, nesse ano, com o novo governo do Biden, essas ações aí do movimento negro poderão ser consideradas como terroristas. Mostrando, então, que claramente isso daí é só uma demagogia em torno da questão do negro, que não vai mudar nada. O país não é racista, porque numa nota de $20, que é a nota que vai ser substituída pela imagem da ativista, tinha aí um presidente. O que de fato provoca aí, o que causa muito danos à população negra é a polícia racista, no qual o Biden até agora não apresentou nenhuma proposta aí de acabar com a polícia, porque seria a proposta correta, então, para você acabar com o racismo nos Estados Unidos e aqui no Brasil também, né? Nesse mesmo sentido, a gente vê aí que um setor aí do movimento negro faz também demagogia com a questão do negro e não apresenta de fato nenhuma proposta que acabe, por exemplo, com esse número que nós estamos vendo de mortes causadas pela polícia militar, que em 2020 foi maior do que nos anos anteriores. Bem, passo para você, Maria. Exatamente. Bem, agora eu acho que é a hora de chamar todo mundo para a universidade de férias. Né? A gente. Lembrando que nessa semana a gente vai ter o grupo de estudos aí de debates em todas as regionais do país sobre as aulas da Universidade de Férias. Então, não perca, se inscreva já, não só para assistir a 7ª aula e a 8ª aula na próxima quinta-feira, mas para também acessar aí esse grupo de debates, que é um grupo único em todo o Brasil e que vai ser ministrado pelos dirigentes do nosso partido, que tem um conhecimento mais aprofundado sobre a questão do marxismo. Bem, fora isso, você vai conhecer aí, ter a oportunidade de conhecer ativistas de todo o Brasil, também uma oportunidade única aí, que você não vai ter acesso em nenhum outro lugar do Brasil. Bem, eu acho que é isso, né? Não sei se a companheira quer falar um pouquinho, eu já vou me despedindo aqui. A gente se vê amanhã de manhã em mais uma reunião de pauta. Exato. Reforço o convite
essa questão do grupo de estudo é muito importante para quem está acompanhando aí o curso e tem alguma dúvida, não conseguiu às vezes ser esclarecido, mesmo tendo perguntado para o companheiro Rui. Dentro desses grupos de debate, você pode colocar aí a questão, se esclarecer com os outros participantes, com a direção do partido e dessa forma aí ter um maior aproveito sobre o tema que nós estamos estudando, o stalinismo, né? Então, reforça aí o convite, dá tempo ainda de se inscrever, dá tempo de divulgar, dá tempo de participar, de acompanhar conosco e também com os mais de 1.200 inscritos, na verdade que já deve ter até chegam a 1.300 inscritos, muitas pessoas aí acompanhando, participando do debate. Então, se você está aí, você é de esquerda, quer entender melhor a questão do stalinismo, essa aí é uma excelente oportunidade. Bem, ficamos por aqui por hoje. Voltamos amanhã com uma reunião de pauta. Hoje tem aula ao vivo, né, da Universidade Marxista, a sétima aula, às 19 horas, lá na plataforma da Universidade Marxista. E fica aí o convite. Terminando aqui, o reunião de pauta começa o programa Universidade Marxista, que apresenta palestras, aulas dos cursos anteriores da Universidade de Férias, então você também pode acompanhar aí. Se você está em dúvida como funciona, como é ministrado esse curso, assistindo aí o programa da Universidade Marxista, você vai entender como é feita a discussão dentro do partido com a teoria marxista. É isso, agradeço a todos. Tchau, tchau.